Olá pessoal, meu nome é Paulo Gomes Rodrigues, sou advogado e estamos aqui mais uma vez com o quadro Fique por Dentro do Direito Previdenciário. E o tema que hoje iremos tratar, muito importante para os pais, para as mães de família, que possuem crianças ou adolescentes com o transtorno do espectro autista, sigla TEA, Então, esse transtorno do espectro autista em crianças e adolescentes é um tema que preocupa muito os pais de família. Hoje no Brasil, nós temos em torno de 2 milhões de crianças com o transtorno do espectro autista, em que uma em cada 88 crianças possuem sinais de autismo. Então, é um tema muito importante. E, inicialmente aqui, eu vou definir para que vocês, pai de famílias, mãe de famílias, que não têm ideia do que seja o autismo em crianças e adolescentes, para que vocês possam ter uma noção e também saber como encaminhar o benefício dessa criança ou adolescente junto ao INSS. Então, o transtorno do espectro autista na verdade não é considerado uma doença, é um transtorno, porque a doença ela altera biologicamente o organismo. E o transtorno do espectro autista causa problemas cognitivos, ou seja, causa problemas mentais ou psicológicos nessa criança ou adolescente, prejudicando aí a comunicação, prejudicando a linguagem, prejudicando a interação social, onde muitas vezes os pais precisam de apoio para cuidar dessas crianças, desses adolescentes, ok? Então, o transtorno do aspecto autista, vamos chamar aqui de autismo, existem os seus graus leve, moderado e no grau mais elevado, o grau severo. No grau moderado e o grau já severo, já um grau adiantado, os pais necessitam de apoio especializados, E para se diagnosticar isso, é importante a observação dos pais e também de pediatras. E isso é possível se fazer a partir dos 2 anos de idade da criança, E, às vezes, com 5 anos de idade, alguns especialistas acham que é a idade ideal, tá certo? Então, esse é o transtorno do espectro do autismo. Autista. Agora nós vamos falar para vocês de benefício para crianças e adolescentes autistas, tá certo? Tema muito importante, porque muitas vezes os pais não sabem o que fazer. Então, pessoal, não existe um benefício especializado para a criança ou adolescente autista, que esteja acometido do transtorno do espectro autista. O que existe é o BPC-LOAS. Então, para todos os efeitos da lei, a criança ou adolescente menor de 16 anos é considerado pessoa com deficiência, Foi uma forma aí de o governo encontrar um meio de ajudar essas crianças e adolescentes em vulnerabilidade. E para isso, para ter esse direito ao benefício, ao BPC-LOAS, entra também o critério de renda baixa. Então, é muito importante que você, pai de família, que você, mãe de família, quando for encaminhar esse pedido, que tenha contato com um advogado especialista na área previdenciária e que seja da sua confiança para que ele possa encaminhar esses pedidos, Geralmente, o índice de indeferimento é muito grande por parte do INSS.
Primeiro, essa família e esse advogado deve levar essa criança para o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, para que lá possa se ter o levantamento, né, das documentações necessárias para aquelas crianças e adolescentes que têm uma renda baixa, né, e não tem como pagar todo o acompanhamento para que se possa ter os laudos, os exames, né, os relatórios do autismo, né, na verdade, do transtorno do espectro autista. Então, para que se possa encaminhar devidamente, fundamentadamente, é necessário que seja um profissional que trabalhe nessa área previdenciária e que seja da sua confiança. Então agora vamos falar, né, nesse outro módulo, da documentação necessária, mãe de família, pai de família, que você precisa ter para encaminhar o benefício do seu filho, da sua filha, da sua criança, né, o adolescente. Então é necessário RG, CPF, comprovante de residência, o laudo médico, exames médicos, né, e o relatório médico. E dentro desse item relatório também é importante o relatório da professora, dessa criança, desse adolescente, né, da diretora escolar, que vai relatar ali as dificuldades daquela criança. E também é necessário que essa criança esteja registrada no CAD único, daí a importância de levar ao conhecimento do CRAS o problema dessa criança, né, no seu município, né, o cadastro único. É preciso estar registrado no cadastro único. E também é importante também os comprovantes de gastos, porque esse benefício BPC-LOAS leva em conta a baixa renda. Então, é necessário atender aí o requisito de até da renda per capita, né, por cada pessoa, de até 1/4 do salário mínimo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em uma casa, né, o pai de família com a sua esposa e mais 2 filhos. Então temos aí 4 membros dessa residência. Aí você vai dividir o salário mínimo por 4. E aí vai dar aí 1/4 do salário mínimo. Não pode ultrapassar dessa renda. Mas também pode se acontecer a flexibilização desse critério da renda, quando se demonstra, né, o advogado demonstra os gastos da alimentação especial, de uma medicação especial, é possível se atingir até mais de 1/4 do salário mínimo, é possível ser aceito, tá certo? Então é muito importante aí que vocês procurem um profissional nessa área de sua confiança, né, um advogado de sua confiança, para que possa encaminhar o benefício da sua criança, do seu adolescente que esteja aí com no caso, né, o transtorno do espectro do autista. Então, eu espero ter contribuído com essas informações para que vocês pudessem ter um conhecimento e poder agir em benefício dessas crianças e de adolescentes que estejam acometidos do transtorno do espectro autista, ok? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.